São 10 horas e 19 minutos. Recebemos nos nossos estúdios a Helena e a Mariana. Elas são voluntárias do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem um programa de seleção de voluntários, está abrindo para um curso para que as pessoas possam se candidatar. E eu e o Guilherme Pierangeli, agora a gente bate um papo com elas. Sejam bem-vindas, obrigada por virem pessoalmente aqui nos estúdios. Obrigada pelo convite, estamos muito felizes de poder divulgar o trabalho do CVV aqui também. Mariana, as pessoas, principalmente pós-pandemia, elas estão enfrentando momentos muito difíceis. Pouco se fala nos noticiários a respeito da saúde mental, mas muito se sente nos bastidores, na rotina de trabalho, no dia a dia. As pessoas estão bastante nervosas, tensas, ansiosas, angustiadas, e muitos, principalmente agora com a questão envolvendo as escolas, estão repensando a vida toda. Enfim, é um sentimento de muita angústia. Acho que essa palavra é a que mais talvez chegue perto de definir a emoção das pessoas. E eu queria que você comentasse com a gente o que motivou você a fazer parte desse trabalho, que é de graça, que as pessoas podem entrar em contato para conversar, porque afinal a dor às vezes é tão grande que a pessoa quer se livrar da dor e não da vida, é isso? É exatamente isso. Muitas pessoas que nos procuram, né, estão passando por um momento ali de dificuldade, né, não tem com quem compartilhar, às vezes não quer compartilhar aquilo com a família, não quer compartilhar com os amigos, são coisas muito pessoais, então acabam ligando pra gente, né, pra compartilhar esse momento. O atendimento é 100% sigiloso, né, e a gente acolhe qualquer pessoa para falar sobre qualquer assunto, né, que esteja angustiando ela. Helena, esse tipo de trabalho, é ouvir mais do que falar? Como que funciona? Ou depende do caso, do assunto, da ligação ou da mensagem que vocês recebem? Sim, acaba sendo sempre uma conversa, né? Mas a gente sempre oferece mais esse espaço para a pessoa mesmo que está buscando, né? Então, nós permitimos para que ela fale, né? Coloque aquilo para fora, porque muitas vezes ela não tem esse lugar, né, não pode falar, né, às vezes está conversando, as pessoas começam a falar delas mesmas, né, entram no meio, não dá esse espaço, então a gente busca dar esse espaço mesmo. E vocês enfrentam, assim, uma barreira, digamos assim, algumas pessoas podem ser céticas, né, de que conversar com o CVV pode ajudar e ficam com aquela resistência. Como que é furar essa primeira resistência? Existe algum tipo de trabalho para isso, para que as pessoas entrem em contato com o CVV? Como que é feito esse trabalho? Sim, realmente existem algumas pessoas que ficam céticas, né, pensando, poxa, mas não vai me dar um conselho, não vai me dar um encaminhamento, para que serve então, né? Então, assim, o que a gente faz é oferecer o trabalho e as pessoas que se sentem confortáveis entram em contato e muitas vezes as pessoas saem agradecendo, né? Já tiveram muitas pessoas que chegaram falando, eu não acreditava, achava que não dava certo, mas quando coloca tudo aquilo para fora, vê que faz diferença mesmo. Mariana, essa questão do julgamento das pessoas quando nós precisamos desabafar, ela interrompe muito, frustra muito quem está pensando em suicídio? Com certeza, porque quando a gente julga, né, a gente está conversando e a gente entra num julgamento... Até para tentar ajudar, exato, né? Não é por mal, né? Se eu coloco um julgamento aqui para o que você está falando, você vai parar e falar assim, nossa, não vou mais falar sobre isso, porque está errado, né? A gente cria um bloqueio entre a gente. Então, a nossa conversa dentro do trabalho do CVV é totalmente sem julgamento, né? Sem direcionamento, porque a gente acredita que cada um é capaz de encontrar o seu próprio caminho, né? Cada pessoa tem a sua vivência, tem ali, a gente fala aquela coisa da empatia, né? De calçar os sapatos do outro, mas a gente não pode eu não posso pegar o seu calçado, vestir e sair andando. Eu não vivenciei o que você vivenciou, né? Então, cada um é capaz de encontrar os seus próprios caminhos. Então, a gente abre espaço para que a pessoa possa organizar os pensamentos dentro dela e possa seguir encontrando o seu próprio caminho. E como que funciona um atendimento, assim, em geral, por exemplo, eles variam muito, por exemplo, da duração da pessoa começar a ser atendida e depois se sentir, digamos, recuperada, ou então a própria conversa dura quanto tempo? Como que é em média isso, mais ou menos? Varia bastante, né? Depende sempre da pessoa, ela que determina o tempo dela, né? Então, nossa ligação pode ir de 5 minutos, 10 até 1 hora e meia. E assim, o tempo que a pessoa, por exemplo, as pessoas levam quanto tempo em média, assim,
6 meses, 1 ano, né, assim, em ligações para o CVV, ou é algo contínuo? A gente não tem muito esse acompanhamento porque a gente não tem um retorno, né? Se a pessoa ligou de novo ou não, cada ligação é única. Ah, sim. Como que funciona o programa de seleção de voluntários? Existe um perfil para poder participar? Para poder ser voluntário do CVV é preciso ter mais de 18 anos, ter 4 horas e meia por semana disponíveis para os plantões, disponibilidade interna, né, para querer ajudar. Tem que né? estar bem primeiro. né? Também, Não né? 100%, porque acho que ninguém fica, né? Sim, a gente não tem como exigir isso de todo mundo, né? Mas tem que querer ajudar. Isso, tem que ter essa vontade de ajudar, né? E passar por esse curso preparatório que nós vamos ter aqui em Campinas no dia 6 de maio, começa o curso. Como que funciona o curso? O curso ele tem uma duração de aproximadamente 36 horas, né? Esse primeiro dia, que vai ser o dia todo, nós vamos passar a parte teórica do curso, né? Então, nós vamos passar o dia inteiro ali conversando, explicando como que funciona. E aí, na sequência, a gente passa para períodos mais curtos, né? Os encontros são dos sábados à tarde. E aí, a gente vai desenvolvendo as habilidades necessárias. Nós estamos conversando com a Mariana e a Helena, elas são voluntárias do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e hoje vieram divulgar esse programa que está selecionando voluntários. As inscrições estão abertas para o posto do CVV em Campinas. Vai ser no dia 6 de maio e tem informações para as pessoas que precisam ou dúvidas por e-mail, que é o campinas@cvv.org.br. Tem também lá no Simpla, o site que nós compramos ingressos, compramos entradas para eventos. Tem também lá um link para a pessoa que quiser acessar e fazer a inscrição. Esse trabalho em Campinas, ele já foi referência para os países até de fora. Eu falo isso porque tive a oportunidade de acompanhar logo no início a abertura dos trabalhos aqui na cidade. E eu fiquei muito contente de descobrir que esse grupo, ele não só foi criado, como ele tem essa manutenção e essa preservação dos voluntariados. Eles vão trocando também as pessoas, para que não haja, né, Mariana, também um desgaste muito grande. Afinal, vocês dedicam horas da semana e acaba envolvendo muito o emocional de todos nós que contribuímos. Sim, o CVV tem esse cuidado com o voluntário, né, para que ninguém fique sobrecarregado, né, e um cuidado para a gente manter todo mundo próximo. Então, assim, nós temos encontros que a gente cuida da gente, né, assim como a gente está aberto para ouvir as pessoas, nós também estamos abertos a ouvirmos uns aos outros para poder nos manter nesse trabalho. Uhum. E para quem passa nessa seleção, quem faz o curso, como que funciona assim esse trabalho, que são 4 horas e meia por semana, né? Ele tem que ir a algum local físico ou consegue fazer de casa hoje em dia? Como que é? Hoje em dia a gente já consegue fazer esse trabalho remoto, tem todo um programa, tudo certinho que a gente vai passando e é bem tranquilo de acompanhar. Tá certo. A gente teve alguns estudos que foram feitos, inéditos, alguns anos atrás, porque havia, inclusive na imprensa, hoje a gente está vivendo isso com a questão das escolas, eu gostaria que a Mariana comentasse um pouco, um entendimento sobre o que era ético ou não divulgar sobre notícias relacionadas às tentativas de suicídio. E depois, em um certo momento, nós, inclusive da CBN, tivemos uma série falando sobre quais são as formas de lidar com os sentimentos de dor que levam a pessoa a ter esta vontade. É uma abordagem diferente e hoje a gente está vivendo isso com as notícias que vêm sobre a violência nas escolas. Como contribuir com a sociedade e não aumentar o caos, a dor. Como que vocês têm visto isso? Pós esse momento em que a imprensa também se posicionou diferente ao noticiar essas informações e trazer coisas que contribuam, vocês sentiram que a população, tendo acesso à informação, está encarando diferente os problemas? Agora eu vou falar como Helena, como eu percebo, assim, né, as notícias chegando no meu círculo de amigos, as pessoas estão mais cuidadosas, eu percebo, com o que é noticiado, a forma como é noticiado, né, e eu, sempre que possível eu tento me posicionar ali e colocar para as pessoas, gente, vamos olhar para as pessoas que estão envolvidas nesse assunto, né, e se fosse com você gostaria que fosse divulgado dessa forma, né, então aquele cuidado de
de levar a informação pensando nas pessoas que estão envolvidas. Helena, o que te motivou a ser voluntária no CVV? Eu me identifiquei muito com essa abordagem, né? Essa forma, como eu falei antes, esse espaço que a gente oferece para as pessoas falarem sobre coisas tão sérias, tão delicadas, né? Que estão ali no nosso dia a dia, pegando muito, né? E que às vezes a gente não consegue compartilhar nem com os pais, os amigos próximos, né? Então, assim, eu achei uma oportunidade única, sabe? Assim, poder oferecer esse espaço para as pessoas. Tá certo. E a Mariana, o que foi? Só tá engraçado aqui, porque ela é Mariana e eu sou Helena. Ao contrário. É o contrário, mas enfim, tudo bem. Eu sempre fui envolvida com trabalhos voluntários, mas sempre muito pontuais, né? Era uma ação aqui e acabou. E aí, em 2017, alguém me chamou, falou assim, olha, eu tô querendo fazer um trabalho assim, assim, assado, e falou do CVV, né? Eu não conhecia o CVV. Eu falei, me diz aí o que precisa fazer e vamos lá, né? Então, eu comecei a me envolver, me encantei pelo trabalho, né, e sou apaixonada pela forma como eu aprendi a tratar as pessoas, a conviver com as pessoas. Isso me dá esperanças de viver um mundo mais solidário, fraterno e amoroso. Que legal, a gente fica muito feliz de ouvir esses depoimentos, Helena e Mariana. Você sabe que não foi à toa, viu, Guilherme, que eu me confundi, porque, como o ouvinte deve ter percebido, nós não falamos os sobrenomes das pessoas que trabalham, apesar de elas estarem também sendo vistas pelo YouTube, porque a ideia não é justamente essa, né, meninas? Não é de criar essa intimidade com a pessoa que vocês são, mas com o que vocês têm para trocar dentro do trabalho do CVV, seria isso, né? Exatamente isso. Então, por isso nós preservamos até os sobrenomes delas, e eu quero agradecê-las pela participação, por se disporem a vir e principalmente por estarem dentro de um trabalho tão importante que salva vidas realmente. Parabéns. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada pela oportunidade. Conversamos então com a Helena e a Mariana, voluntárias do CVV, mais uma vez lá no Simpla, tem o link do Programa de Seleção de Voluntários 2023, que acontece em Campinas, no dia 6 de maio, e as informações também e dúvidas podem ser obtidas através ou tiradas através do campinas@cvv.org.br. Repórter CBN